a Aline, o Patrick, que estão nos dando um apoio, assim como a Vanessa, também me deem um sinal, tá bom? Bom, dadas as regrinhas, todo mundo já sabe. Em 2020, a gente acabou aprendendo a trabalhar de um modo diferente, né? De um modo remoto. A gente já vinha falando um pouco antes disso, da questão toda da mudança do até o ano passado, não era essa questão do home office, né? Eu acho que um grande tema, um grande assunto do ano passado estava centrado na questão da transformação digital, dos novos canais, dos novos mercados que surgiam, da nova economia. Clóvis, eu não estou ouvindo, Clóvis. Isso. Cortou, Clóvis. Clóvis? Vanessa, acho que tu pode ir tocando a live com a Rita, daí eu chamo o Clóvis aqui as mensagens. Então, vamos lá, vamos dando continuidade. Vocês conseguem me ouvir bem agora? Então, até a gente retomar aí com o Clóvis, ele já deve estar voltando também. Então, primeiro, uma boa noite a todos, né? Meu nome é Vanessa, eu sou consultora da Alcon e da Ciência, sou psicóloga de formação, desenvolvi minha carreira dentro de algumas instituições, como o Grupo RBS, Grupo de Med Panvel, Atlantic, Grupo Fleury. E de alguns anos atrás, né, cerca de 10 anos atrás, eu resolvi migrar a minha carreira e me tornar consultora. E desde lá venho desenvolvendo, então, trabalhos em parceria com a Alcon e com a Ciência. Hoje aqui conosco também, né, fizemos o convite, então, para a Rita. A Rita é nossa parceira, né, a Rita Mariel Pietrovski, que ela é graduada também em psicologia, pós-graduada em gestão de RH, com mestrado em educação, e atua há mais de 25 anos, então, na área de RH, e atualmente ela trabalha como gerente corporativa de treinamento e desenvolvimento da Embeta. Então, a nossa ideia, quando a gente estava elaborando essa live, era poder trazer uma visão bem prática da pesquisa de clima, né, do diagnóstico até a ação, numa instituição onde esse assunto, a gestão do clima, tem uma relevância bem expressiva. E então não tinha como ser diferente de não estar trazendo a Rita para conversar conosco nesse momento. Então passo a palavra aí para a Rita também dar as boas-vindas, se quiser se apresentar, fica bem à vontade, Rita. Antes da Rita falar, deixa eu me desculpar. Boa noite. Estou mal aqui com problemas técnicos, tá? Eu vou fazer o seguinte, como a minha internet está muito instável, tá? Eu peço desculpa a todos, a Vanessa está aqui, eu estou acompanhando e faço a complementação, caso devido, em cada questão, tá bom? Por favor, Vanessa, desculpa atrapalhar aí. Rita, manda ver. Certo. Bom, boa noite a todos, né? Eu aceitei, né, o convite da Alcon. Nós já trabalhamos, né, há vários anos, desde 2010, né? A Alcon e a Science são parceiros importantes nossos nessa trajetória da gestão do clima, né? E gestão do clima nas empresas Embeta tem cada vez se fortificado mais. Nós entendemos que é uma prática de gestão muito válida e que tem nos ajudado a evoluir muito, né? Como RH, mas também em todos os processos de gestão, né? De RH, ter uma pesquisa de clima, ter uma gestão do clima organizacional disseminada, compreendida pelos públicos da empresa, tem uma contribuição muito importante. Não só na gestão de pessoas, mas nós acreditamos que o impacto também é nos resultados do negócio. Então, nós
não abrimos mão, né? Desde 2010 fizemos a pesquisa, trabalhamos como um comitê, né, que trabalha a gestão do clima, são pessoas de RH envolvidas nesse comitê, e nos preocupamos muito em evoluir também nessa prática, né, de a cada ciclo, e a gente tem um ciclo anual, nós fazermos a crítica de como trabalhamos naquele ciclo, o que temos que melhorar, envolvemos também os diversos públicos da empresa nesse processo. Então, falar do que nós fizemos e como a gente trabalha aqui na Embeta a gestão do clima é um assunto agradável, né, de tratar, e poder fazer troca ainda com alguns colegas de RH, de também poder estar aqui junto com a Vanessa e o Clóvis, é uma oportunidade agradável e que eu acredito que, sem dúvida, vai me trazer também informações importantes. Muito Obrigada. bem, gente. Muito bom. Vocês estão me ouvindo aí? Tranquilo? Tranquilo, estamos te ouvindo, Clóvis. Para a gente compartilhar a ideia de vocês como duas grandes executivas, né? A Rita, atualmente, nesse portfólio, que tem as importantes marcas do Grupo Embeta, embaixo desse guarda-chuva, trabalha numa empresa que tem várias unidades de negócio, com culturas diferentes, com mercados diferentes. E a Vanessa, que também está com a gente hoje na ciência, coordenando essa parte toda de diagnóstico de clima organizacional e cuidando da implementação do plano de ação, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, e dividam, por favor, o tempo dessa resposta. O que vocês duas, especialistas nessa ação, viram de mudança na forma como a gente hoje diagnostica e aplica as questões todas de pesquisa ou diagnóstico de clima organizacional? Como é que vocês estão vendo isso hoje, né? Ok. Eu vou trazer uma contribuição que até num bate-papo com a Rita a gente esteve conversando, né? Que uma coisa que a gente tem visto nas organizações são algumas pesquisas hoje que eles chamam de pesquisas de pulso ou pesquisas mais instantâneas, né? Que são aquelas pesquisas onde o que tem se entendido, né? Com toda essa questão da volatilidade das informações, da questão de um mercado cada vez mais agressivo e as pessoas com pouco tempo, né, para parar e se dedicar no momento de estar respondendo aquelas questionários que eram antigamente extremamente extensos, a gente tem visto uma tendência nas pesquisas estarem um pouco mais enxutas, né? Essas pesquisas que a gente chama de instantâneas hoje ou de pulso, algumas organizações elas têm aplicado, elas não esperam mais um ano ou de 2 em 2 anos para fazer efetivamente essa mensuração do clima. Tem empresas que têm feito quinzenalmente, semanalmente, mas daí acho que aí é um ponto de atenção que é importante a gente frisar, que elas não são pesquisas de clima, né? Elas sentiram uma certa temperatura, mas são assuntos bem mais específicos, né? Assuntos bem direcionados, às vezes a um lançamento de um produto, ou uma ação específica de gestão de pessoas, talvez como uma questão de um novo benefício que vai estar entrando, e a área de RH, então, acaba conduzindo esse processo e fazendo essa pesquisa direcionada com 3 a 5 perguntas para que os colaboradores possam receber. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente tem começado a ver alguma tendência maior dentro das organizações, e eu acho que a questão da própria credibilidade desse processo. Antigamente, a gente ainda encontrava dentro das organizações as pessoas muito receosas em responder, né, com medo de serem identificados, quem respondia cada uma dessas situações. E hoje a gente, pelo menos eu já tenho visto, que, claro, ainda existe um certo temor, depende muito da cultura e como a forma que a empresa trabalha a gestão do clima, mas que são aspectos que as pessoas já começaram a entender que existe uma ética, existe uma confidencialidade dessas informações, até por isso esse processo ele não é conduzido diretamente pelo RH,
vem uma empresa parceira, né, para estar aplicando. Então, eu acho que esses são os dois pontos que eu tenho visto, a questão de pesquisas mais curtas e também da própria questão da credibilidade desse processo. As pessoas já entenderam, né, para que serve, para que vale a pena a gente responder e usar esse instrumento da forma mais construtiva possível. Oi? Nós, nesse ano, uma interferência, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, Clóvis, do que nós fizemos esse ano, tá? Porque nós fizemos uma avaliação esse ano e discutimos muito no comitê como nós faríamos a pesquisa nesse momento tão diferente, né? Nós, pela primeira vez, tínhamos um grupo de 400 pessoas em home office, estávamos enfrentando toda uma pandemia que nunca tínhamos enfrentado, vivíamos diariamente na indústria um debate, uma compreensão e a aplicação dos protocolos exigidos, e, ao mesmo tempo, tínhamos que ter que atender os nossos volumes de produção, que também aumentaram bastante em função dos produtos que nós temos, que estão muito ligados, né, à higiene e organização. Então, nós vivemos um momento muito diferente, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, todos nós aprendendo, e muitas coisas positivas, como, por exemplo, ver que rapidamente nós conseguimos decidir que um grupo grande ia para home, e esse grupo foi e continuou trabalhando com os mesmos resultados que se tinha, e algumas coisas até a gente conseguiu resultados melhores, né? No sentido de ganho de tempo, de rapidez e de agilidade, até, às vezes, em alguns aspectos. Bom, diante dessa situação tão diferente, nós também discutimos como é que vai ser a nossa pesquisa de clima esse ano, né? E fomos buscar, né? Conversamos com os profissionais que sempre nos assessoraram, falamos com algumas empresas, olhamos as práticas e entendemos que não devíamos fazer a nossa pesquisa tradicional, aquela que nós fizemos todo ano, né? Porque estaríamos perguntando uma série de fatores que certamente não seriam aqueles fatores que estariam mobilizando as pessoas e dos quais elas queriam falar, e também sobre os quais nós precisávamos, como empresa, ter a percepção do nosso grupo de funcionários. E decidimos, então, fazer uma pesquisa que nós chamamos de Pesquisa Contexto 2020, né? E é uma pesquisa que nós fizemos com 8 perguntas somente, muito vinculada ao que a gente está vivendo nesse contexto. Aplicamos ela em julho, né? Tivemos que usar ferramentas diferentes da que nós usávamos, a gente já faz toda a nossa pesquisa, né, num ambiente virtual, mas as pessoas estavam aqui, agora as pessoas não estavam, então tivemos que usar links por SMS, né, para poder também dar uma condição das pessoas responderem com mais facilidade essa pesquisa. E optamos por alguns temas importantes para que a gente pudesse saber como as pessoas estavam se sentindo e também como as pessoas estavam enxergando o impacto daquelas ações que nós tomamos nesse período de pandemia. Foi muito positivo, mas o que tivemos de diferença com relação à pesquisa que normalmente nós fizemos? O percentual de participação foi menor, a gente normalmente tem um percentual de participação acima de 90%, nessa nós tivemos 59%, 60% de participação, mas a forma como as pessoas responderam à pesquisa foi muito positiva, e não só responder à pesquisa, como voluntariamente escreveram muitas coisas, né? Registraram, se importaram em escrever o que elas queriam ainda acrescentar aos 8 itens da pesquisa. Então, eu acredito que esse é um aspecto que a gente tem que ter também na gestão do clima,
é avaliar o que é importante naquele contexto. Se nós tivéssemos feito a mesma pesquisa esse ano, eu creio que até o nosso grupo de profissionais estaria pensando, mas estão me perguntando de novo tudo isso, o mesmo de sempre, num ano tão diferente e num contexto tão diferente. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu vou fazendo de duas em duas por conta do meu sinal aqui, tá? A questão que eu queria trazer a vocês é o seguinte: nós todos, evidentemente, sabemos, Rita, Vanessa, que há uma percepção sobre o clima organizacional que ela sempre é de impacto coletivo, né? Ou seja, num determinado grupo de pessoas, a gente acaba, evidentemente, nos influenciando mais facilmente sobre a percepção de um todo. Tem aquele velho ditado que somos influenciáveis como seres coletivos, né? Então, a pergunta que eu queria trazer a você é a seguinte: nós sentimos nesse último mês, aqui dentro da consultoria, né, muita procura com relação à questão de pesquisas de diagnósticos de clima organizacional, quer sejam sobre essa ótica de pulso, como traz a Vanessa, da Rita, mas uma frequência de avaliação maior. Pergunto, essa questão toda do distanciamento e a lenta retomada que nós estamos fazendo do trabalho coletivo tem impactado, na visão de vocês, o clima organizacional? Ou seja, há um impacto maior no engajamento pela falta dessa coletividade se auto e mutuamente influenciando ou não? O que vocês acham com relação a isso, gente? Clóvis, eu entendo que é uma avaliação que não é fácil de fazer ainda, né? Pelo período que a gente está nessa situação. Mas alguém me perguntou quantos funcionários, né, tem a Embeta. Nós temos em torno de 2.700, tá? 2.700 profissionais. Eu entendo que existe o clima organizacional é um conjunto, né, de percepções daquilo que está acontecendo na empresa, mas construído também ao longo do tempo, né? Então, eu penso, e nós aqui temos sentido isso, que esses meses de distanciamento ainda não tiveram para o nosso grupo um impacto tão significativo. Por quê? Nós também nos preocupamos durante todo esse tempo de manter os canais de comunicação abertos, de orientar as lideranças para que mantenham a comunicação, para que estabeleçam, né, reuniões onde tragam resultados, que continuem também definindo e trabalhando as metas, os objetivos das áreas, que também façam reconhecimentos, né? Então, a gente estabeleceu de uma outra forma as ações que a gente fazia aqui presencial e que fortalecem esse engajamento. O que nos preocupa e a gente tem discutido é por quanto tempo, né, e o que mais a gente talvez tenha que fazer. Tá? E isso a gente ainda não tem garantias, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente tem discutido quando é que volta o home, nós ainda não definimos uma data, a gente está trabalhando numa política, né, para quando voltar, não vamos voltar ao modelo que a gente tinha antes, mas qual será o nosso novo modelo. Então, eu creio que nós temos que continuar trabalhando, pensando, estabelecendo ações, mantendo algumas que a gente já tem e renovando, né, evoluindo em outras, para que a gente possa manter os aspectos positivos que já se tinha construído na empresa e fortalecer até, né? Mas nós compreendemos que a gente tem que aprender e estamos nos esforçando nesse sentido. Eu acho que, em linha com o que a Rita tem comentado, eu acho que, claro, é muito novo, né, para todos nós e para as organizações as quais a gente faz parte ou por onde a gente circula, saber o que efetivamente vai acontecer daqui para frente, né? Qual vai ser o impacto dessa forma que a gente tem trabalhado e as empresas têm agido, qual vão ser as consequências. Mas, para mim, fica um ponto que eu acho que vale de
enfim, de ponto de atenção para todos nós que somos de RH ou que estamos, né, interagindo direto, que aquelas empresas que estão conseguindo trabalhar a gestão do clima nesse cenário bastante complexo, como a Rita comentou, né, através de uma comunicação bastante clara, né, as lideranças preparadas também para enfrentar ou lidar com esse cenário, que para muitos também é um momento único, né? Então, assim, de ter uma comunicação clara, bastante objetiva, dizendo muitas vezes que a gente também não sabe, né? A gente não tem as respostas para tudo, é tudo tão novo, mas acho que a gente agindo de uma forma mais tranquila, mais transparente, eu acho que ela também passa para as pessoas que estão em casa essa tranquilidade de que, bom, eu também estou sendo ouvida, eu estou sendo vista, a empresa também tem se preocupado comigo, então eu acho que a forma como a empresa está fazendo a gestão das pessoas nesse cenário adverso vai nos mostrar as consequências daqui para frente. Pelo menos é um pouco da minha percepção e das... Desculpa. Não, excelente, Vanessa e Rita. Uma outra questão importante é assim, vocês duas como gestoras, a Vanessa como hoje responsável pela área de pesquisa dentro da ciência, a nossa estrutura de pesquisa já tem um bocado de tempo, há mais de 20 anos nós temos um software que mede o impacto, a evolução dos indicadores de clima organizacional. E é muito comum a gente, nessa trajetória, né, Vanessa, perceber o impacto da liderança como um fator determinante no clima das empresas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a leitura que vocês têm, se a gestão do clima, em qual grau está ligada a plano de benefícios, a remuneração, a autonomia das pessoas na tomada de decisão ou ao impacto da gestão através das lideranças. Vocês percebem que há diferenças evolutivas no tempo ou as respostas tendem a ser muito semelhantes que a gente tem entre os diagnósticos? Acho que o Vamos ponto... começar, Vanessa. Queres começar? Não, pode ir. Não? Pode ser você. Não, vamos lá. Não, segue. Então, vamos lá. A ideia, né, eu acho que o papel das lideranças na gestão do clima, a gente tem uma certeza, né, que lideranças influenciam diretamente o clima, né, das organizações. São os líderes que modelam a cultura, são os líderes que devem realmente fazer aqueles planos de ação saírem do papel, né, de tudo aquilo que foi apontado nas pesquisas, de nada adianta a gente só apontar, sinalizar, se as lideranças da empresa também não estiverem preparadas a tirar do papel aquilo que está, né, tirar o plano de ação e ir efetivamente para a vida como ela é. E a gente sabe que uma série de estudos que têm sido feitos há muitos anos, né, que é o papel da liderança na gestão do clima, eles têm nos mostrado que o comportamento da liderança, o estilo de liderança, ele tem aí impacto em cerca de 70% no clima das equipes. E que clima de equipe, né, dessas equipes, elas têm aí um impacto de cerca de 30% nos resultados financeiros, nos resultados de negócio. Então, essas lideranças, elas têm um papel fundamental nisso, não só de fazer, né, o plano de ação sair do papel, mas o líder agir de uma forma como um gestor do clima na sua área. Eu não preciso esperar que a empresa faça uma pesquisa de clima. Eu, como líder, eu tenho que ser o responsável por fazer efetivamente a gestão dos microclimas das equipes às quais eu interajo, realizar outras medidas esporádicas de clima através das minhas reuniões semanais, das minhas reuniões de feedback. Tudo isso não deixa de ser uma forma da gente ir tirando pequenas fotografias de como está a gestão do clima. O resultado de uma pesquisa, ela não deveria ser surpresa para ninguém, porque se ela é uma surpresa para a instituição, opa, alguma coisa está errada. Será que efetivamente a gente está vendo, está conseguindo reconhecer esses sinais que a empresa e que as pessoas estão dando? Ou eu estou só esperando um instrumento, como eu disse, né, de ano em ano, de 2 em 2 anos, para tirar essa fotografia do lugar? Então, tem a questão da liderança, para mim, ela tem um papel fundamental, sempre teve, né, e agora, né, nesse cenário que a gente está vivendo mais do que nunca, porque para muitas pessoas a empresa é o meu líder. Então, se o meu líder não está conseguindo fazer a condução dos microclimas e desse clima,
está na hora da gente repensar realmente quais são as lideranças que eu tenho na minha empresa. Será que são esses os líderes que vão garantir o meu sucesso daqui para frente? Então fica uma reflexão para todos nós, né? Para quem é líder, para quem é RH, enfim, para quem interage aí com pessoas. Rita, não vou tomar todo o tempo. Eu não tenho dúvida, assim, da importância e do impacto, né, da liderança no clima. E eu queria até começar falando, assim, que fazer gestão do clima, todos nós sabemos, começa já na autoliderança, na alta liderança, né? A alta liderança tem espaço na sua agenda para o resultado da pesquisa de clima? Tem interesse pelo resultado? Se importa com os planos que foram construídos? Né? Discute esses planos, coloca na pauta dos planos, né, de investimento da empresa? Então, começa por aí, né? E felizmente, assim, aqui na Embeta a gente consegue ter esse espaço, né? Nós sempre temos, né, uma agenda de apresentação dos resultados da pesquisa e ela passa pelo diretor-presidente, que sempre tem uma agenda aberta para nós falarmos do resultado da pesquisa, se interessa, acompanha. O resultado da pesquisa vai para o conselho, né? Ele é discutido, é apresentado pelo nosso diretor na reunião do conselho. É um resultado que nós percebemos claramente o interesse da alta liderança em saber, em conhecer a percepção através da pesquisa de clima dos profissionais das empresas Embeta. Então, começa por aí, né? A gente conseguir trabalhar bem a gestão do clima. Depois disso, a gente parte para o que eu já falei, que é apresentar, construir os planos de ação. E ter espaço também para discutir esses planos de ação, para construir conjuntamente e para quando necessita de investimento, né, ter esses investimentos e as pessoas perceberem, né, que a sua contribuição numa pesquisa de clima gerou um plano de ação e que esse plano de ação foi construído e efetivamente está lá, executado, constrói a credibilidade da pesquisa e também fortalece a importância disto para as outras lideranças, né? Então, um gestor de um determinado setor, ele sabe da importância de como ele tem que cuidar daquele microclima, porque isso tem um valor dentro da organização, né? Tem valor, as pessoas vão olhar para isso, existe um respeito pelas informações que estão ali, né? Nós não vamos abandoná-las, pelo contrário, a gente vai reforçar as coisas positivas que a percepção, né, dos profissionais da Embeta vem pela pesquisa, mas aquilo que tiver de oportunidade de melhoria, nós vamos trabalhar, né? E eu creio que esses aspectos vão comprometendo as lideranças, né? E vão fazendo com que elas também deem muito valor para aquelas informações. Nós também procuramos fortalecer essas lideranças com relação à compreensão, né, do clima, o que é o clima organizacional, de que forma ele pode contribuir e que ganhos também ele vai ter, né, quando ele olhar para esses aspectos e trabalhar e se desafiar junto com a sua equipe, apoiar os planos que são construídos. E nós percebemos, Clóvis, que isso sim tem tido evolução. Ao longo dos anos, a gente percebe uma evolução no nível, né, no percentual de favorabilidade da pesquisa, mas também é perceptível no consolidado de entrevistas de desligamento, né, nos motivos de desligamento, no desenvolvimento de carreira das pessoas. Então, nós percebemos, sim, evolução no aspecto
de compreensão e de participação e do fortalecimento também que nós fizemos dentro dessa gestão do clima com relação às lideranças. Você traz uma coisa muito importante, né, Rita, é que existe todo um planejamento de gestão, ou seja, o clima organizacional passa a ser um instrumento estratégico, né? Agora, uma outra questão que eu achei curiosa que vocês trouxeram é o seguinte: se a gente faz uma avaliação, evidentemente, numa frequência muito ampla, aquelas pequenas variações e oscilações do microclima que nós temos de momento, de data, de etapa da empresa, de uma maior pressão sazonal por metas, etc., acaba sendo perdida se a gente não acompanha através de outros instrumentos, né? Já é comum, a gente conhece isso, a Vanessa mesmo me trouxe esses dias, a situação de uma empresa onde o clima apontado na pesquisa era excelente e a empresa entra em greve, certo? Será que não houve algum momento desencadeante, algum fato desencadeante? Então, eu acho que é importante essa frequência alta, né? Ou seja, a gente está acompanhando, como a Rita traz, através de vários instrumentos, não só do diagnóstico de clima, porque muitas vezes ele é um momento pontual, né? Ele não traz um filme, ele traz uma pequena fotografia de um instante. E muitas vezes a gente não vê a evolução. Acho que você está trazendo uma coisa importante, Rita, que é entender a evolução do clima organizacional ao longo do tempo, né? Eu queria aproveitar essa questão, a própria Vanessa que está com a gente, isso, e a Rita que está hoje na vida executiva, né? Vocês percebem diferença no clima organizacional de empresa com dono e empresa que não tem dono? Ou seja, há uma diferença cultural envolvendo fatores, por exemplo, regionais ou uma comunicação diferente interna. E a outra questão é essa que eu queria pegar um gancho que você traz. Qual a leitura que vocês fazem com relação à apresentação dos resultados? Porque muitas vezes você omite também informações que são coletadas do diagnóstico e passa a impressão de que a empresa está sendo escusa, só mostrando ou querendo dourar a pílula, né? Então, as duas questões são essas. Existe diferença de empresa dono, e a segunda é a comunicação tem que ser ampla mesmo nas más notícias que são apontadas pelo diagnóstico? Queres começar, Rita? E eu complemento? Posso começar. Daí, senão eu vou. Bom, do resultado, eu compreendo que nós temos que apresentar o resultado, né? Então, se tem itens que não estão bem, eles têm que aparecer, porque se nós não apresentarmos o resultado como ele é, nós também não vamos fazer as ações que precisam ser feitas e perdemos a credibilidade, né? Então, o resultado tem que ser apresentado. Nós trabalhamos com uma apresentação que chega até os setores, né? Os líderes têm que apresentar o resultado da sua área para suas equipes, né? Isso é importante e necessário, e onde tem que ter plano de ação, eles precisam fazer esse plano de ação, e eles são acompanhados, orientados, né, e auxiliados no que é necessário pelo RH, né, para que isso ocorra. A gente procura sempre orientar como fazer a apresentação desses resultados. O RH trabalha na apresentação dos resultados para os grandes grupos, monta o plano de ação das unidades, e depois o RH de cada unidade vai trabalhando, né, dentro com os gestores das unidades. Então, aqui a gente sempre trabalhou com transparência nos resultados, né? E sempre percebemos a credibilidade das pessoas. E um aspecto interessante é que a gente percebe que o grupo vai amadurecendo, né? E tu percebe claramente, olha só, aqui a gente não conseguiu fazer uma ação efetiva. É justo que eles tenham trazido esse resultado de favorabilidade, que ainda não é um bom resultado. É justo, essa percepção aqui é uma percepção correta.
Já onde nós fizemos uma ação efetiva e conseguimos trabalhar, a gente percebe que o resultado no próximo ciclo é reconhecido. E esse nível de maturidade, né, na resposta da pesquisa também é um aspecto de grande valor, eu diria assim, quando a gente mantém essa prática, né? Porque tu vai criando um grupo de pessoas e uma capacidade crítica justa, importante para que tu realmente tome as ações que são necessárias. Então, apresentar os resultados e apresentar os resultados efetivos, nós aqui não temos dúvida, eles são importantes e necessários para que a gente possa manter a credibilidade, evoluir e fazer os planos de ação que realmente vão ter impacto, né, para melhorar aquilo que é necessário melhorar. Ao mesmo tempo, nós também aprendemos que a gente precisa orientar, ajudar, né, habilitar as pessoas, as lideranças a como trabalhar com aqueles resultados, como, né, trazer aqueles resultados, como apresentar para a sua equipe e como construir os planos de ação. Esse eu entendo que é um grande aprendizado, assim, e um aspecto muito importante para o RH fazer, né? Porque se tu só entrega o resultado para um grupo de gestores e diz para eles apresentar o resultado, eles podem cada um apresentar do seu jeito, apresentar da forma como ele acha que tem que ser, e isso pode ter, em algumas áreas, um efeito muito positivo e muito bom, e em outros um resultado desastroso, né? Então, esse eu diria que é um cuidado importante, assim, de se ter na apresentação dos resultados e no acompanhamento. E isso fortalece esses gestores, porque eles começam a perceber, olha, mesmo eu tendo aqui alguns problemas, eu vou olhar esses problemas de frente e vou trabalhar e vou ter um apoio, vão me dizer, vão me ajudar a desenvolver um trabalho que vai ter um resultado diferente e efetivo na minha equipe, na minha área. Então, esse foi um aspecto que a gente enxergou ao longo do tempo como um aspecto bem importante. A outra pergunta, Clóvis, eu não acho que eu não consigo te responder. Tá? Se há diferença de clima numa empresa que tem o dono, que não tem o dono, né? Em diferentes realidades. Eu estou há muito tempo na Embeta, há vários anos aqui, né? E a minha experiência é aqui, né, com relação à pesquisa de clima. Então, eu creio, eu já vi, né, apresentações, já falei com pessoas, já participei, né, de atividades de desenvolvimento, onde se troca práticas, e tem muitas formas diferentes de se usar, né, uma pesquisa de clima, e de se fazer, e de se trabalhar com esses dados. Mas eu não consigo enxergar e te dizer se essa diferença é assim, por que aspecto, né? Eu acho que a grande diferença está em tu fazer uma pesquisa enxergando que ela é importante e efetiva para a empresa, para o negócio e para as pessoas. Esse vai ser o diferencial, né? Relevância, né, Rita? É dar relevância a esse aspecto interno, né? Talvez seja mais determinante do que ter o apoio de uma liderança, né? Vanessa, o que você acha sobre isso? Isso, eu acho que tem 2 pontos aí que são bem importantes. O primeiro ponto que a gente estava comentando, né, de compartilhar os resultados, eu acho que sem dúvida nenhuma ele é fundamental. Seja ele positivo, seja ele apresentando aquelas oportunidades de melhoria. Eu acho que traz a credibilidade do próprio processo. E agora, à frente, né, enfim, já estive do outro lado, né, enquanto RH, e a gente sempre bateu muito nessa tecla de que sim, os resultados precisam ser compartilhados, não é jogados, como a Rita comentou, né, nós, enquanto RH, sermos parceiros desses líderes em poder estar apresentando os resultados, estar acompanhando a implementação dessas ações, não como uma área fiscalizadora, mas como um parceiro efetivamente, né? Porque eu acho que muitas coisas que aparecem ali, elas também servem para a gente refletir a forma como o RH está
está trabalhando, né? Está fazendo a gestão dessas pessoas, está cuidando dessas pessoas, sejam eles líderes ou não. E pensando agora do outro lado, né? Como ciência, né? Como uma empresa que tem aí o know-how de pesquisa, a gente tem alguns princípios que são fundamentais na pesquisa. Uma delas é a questão, né, da ética, da confidencialidade das informações e da transparência. E a transparência passa por isso, não só pela forma como nós vamos conduzir essa pesquisa, né, garantindo lá que as pessoas se sintam à vontade, seguras para responder, mas uma coisa que a gente bate muito esses resultados, eles precisam ser compartilhados. É evidente que no nível de detalhamento ele muda, no momento em que tu está apresentando lá para o CEO da empresa, para o presidente, para a área operacional. Eu não vou estar tapando o sol com a peneira, mas assim, o nível de detalhamento ele é diferente, mas ele precisa ser compartilhado, até para garantir a adesão nas próximas pesquisas. Isso é uma coisa que é bem importante. Se a gente não compartilha os resultados, a possibilidade de eu ter uma adesão menor no momento em que a empresa vai estar fazendo novamente uma pesquisa, ela tende a diminuir. Caramba, para que eu vou responder? Até hoje eu não tive o resultado da minha pesquisa do ano passado, do ano retrasado. Então, eu acho que é uma questão de respeito para com as pessoas, que é fundamental, né? Independente se eu sou de RH, se eu estou conduzindo esse processo. Eu acho que é uma coisa que é fundamental aí, de relevância bem importante. Em relação à tua segunda questão, Clóvis, que é a questão, né, se empresas com dono diferente ou não, eu acho que, na verdade, não é isso que vai fazer tanto a diferença, e sim a forma como esse processo é conduzido na empresa, né? Como a gestão do clima ela é conduzida e como esse trabalho é conduzido pelas lideranças também. Pegar um exemplo, eu trabalhei em empresas onde a gente tinha unidade, né, uma matriz e as unidades espalhadas. Naquelas unidades onde eu tinha uma liderança que ela não estava preparada para assumir esse desafio, e a gente já tinha um obstáculo grande, que era a distância entre a matriz e filiais, ficava comprometido o clima daquelas unidades. Agora, eu tinha unidades onde também tinha essa distância da matriz, mas eu tinha uma liderança extremamente preparada, parruda, né, que conseguia se comunicar de uma forma clara, conseguia fazer a gestão das pessoas, eu tinha resultados extremamente positivos. E às vezes as dificuldades de infraestrutura, elas eram as mesmas. Então eu acho que não é o fato de eu ter dono, não ter dono, ser uma empresa de serviço público, privado, mas qual é a importância que eu dou para esse método, para esse assunto, para a matéria de gestão do clima. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença, e não o segmento, se é de porte grande ou não. Olha, muito bom. A gente já discutiu isso muito com os profissionais de recursos humanos, né? Intuitivamente, eu sempre acho que o assunto realmente tem que ser orientado pela área de RH, né? A Rita traz aí a tua colaboração também com relação a isso, né, Vanessa, se o RH realmente, né, o gestor de RH, seja o nome que a gente quer imputar ao cargo, se não tiver alguém capitaneando essa orientação à liderança, acompanhando os planos de ação, fazendo das notas evolutivas um instrumento estratégico, dando relevância no board da empresa, no conselho da empresa, essas questões realmente precisam de alguém puxando esta ação, né? Eu acho que esse é um ponto que vocês estão trazendo que é muito importante reforçar. Agora, a gente ouve falar muito de empresas que são orientadas a pessoas e empresas que são orientadas a resultados, certo? A pergunta que eu queria trazer a vocês, como estudiosas e mestres nessa área, é a seguinte: existe um equilíbrio entre a gente buscar um clima ideal e forçar, aspas, um resultado maior de entrega das pessoas? Ou seja, caberia a gente ter uma nota de clima ideal para o melhor resultado em indicadores de produtividade, qualidade e outros? Ou vocês acham que simplesmente o resultado é decorrente diretamente do melhor clima organizacional? Qual é a leitura que vocês fazem disso?
Daí eu venho com um pressuposto que é meu, né? Enfim, por estudiosa da área de pessoas, assim, eu acho que os resultados, eles não caem do céu, né? São as pessoas que fazem os resultados. Então, se eu não tenho numa empresa, né, as pessoas engajadas, comprometidas com esses resultados, cientes do seu papel dentro dessa instituição, eu não sustento os resultados. Eu acho que a questão do resultado a qualquer custo, né, a qualquer preço, ele não se sustenta. Ele pode vir num curto espaço de tempo, mas ele não é uma questão sustentada nisso. Então, eu acho que não tem como a gente dissociar pessoas de resultados. Eu acho que são as pessoas engajadas, comprometidas, trabalhando num bom clima organizacional que vão conseguir produzir mais, consequentemente, né, ter produtos melhores, atender o cliente melhor e, consequentemente, aí a gente ter resultados cada vez mais significativos. Porque eu parto de um pressuposto, né, que era mais ou menos a minha fala de fechamento, mas que agora não tenho como não trazer, que é um dos fundadores da HP, né? Eu acho que as pessoas, elas, né, homens, mulheres, elas têm um desejo em fazer um bom trabalho, mas para isso a gente precisa dar um ambiente adequado para elas. Então, se eu não dou um ambiente adequado, a possibilidade de eu não fazer um bom trabalho, ela está posta. E se eu não tenho um bom ambiente de trabalho que passa por clima, infraestrutura, condições, né, de carreira e remuneração, reconhecimento, a possibilidade é de eu fazer dessa empresa uma empresa de passagem e não de fazer dessa empresa realmente eu me ver, né, mais do que comprometida, engajada com o jeito de ser dessa organização. Então, acho que não são coisas assim, uma coisa, outra coisa. Mas é um pouco da minha forma, né, de ver que as empresas que realmente conseguem avançar são empresas onde isso está na pauta de RH, por ser uma área talvez especialista que encabeça isso, porque ainda a gente vê nas organizações, não está no mindset da liderança pensar efetivamente no clima, nas pessoas. Na hora do vamos ver, é resultado que é o que vai... precisa fechar conta, né, no final do mês. Perfeito. Rita, vamos lá, Rita. Concordo plenamente com a Vanessa. Né? E compreendo que essas coisas não andam separadas, mas que resultados consistentes são construídos em climas organizacionais positivos. Né? O resultado ele pode ser construído num ambiente mais difícil, mais complicado, mas ele tende a não ter consistência, né? Ele tende a ter altos e baixos, a não ter um desenvolvimento e uma construção positiva, consistente e que enfrenta dificuldades ou enfrenta mudanças e cresce com isso e evolui constantemente, né? Nós temos convicção aqui na Embeta que o que nós conquistamos, o que a gente consegue, né, de implementar mudanças, de ter resultados efetivos nessas mudanças, às vezes, íamos por um caminho, não temos que redirecionar, conseguir fazer isso com as pessoas junto e as pessoas engajadas, trabalhando para dar certo, né? Está diretamente relacionado com o clima organizacional e a gestão que nós fizemos, né? Para que ele se mantenha em níveis de favorabilidade importante. Então, é fundamental estar monitorando, estar avaliando, estar trabalhando com os resultados da pesquisa de clima, fazendo a gestão do clima, estando com essa gestão do clima associada a todas as outras práticas de RH, não fazendo dela uma ação isolada, isso tudo constrói um resultado efetivo, consistente, né? E capaz de vencer quando alguma dificuldade acontece, de
rapidamente conseguir buscar uma nova forma de fazer e voltar a ter os resultados positivos. Então, eu concordo plenamente com o que a Vanessa trouxe. Muito legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta importante. Na visão de vocês, assim, os instrumentos de diagnóstico de clima organizacional, eles têm a capacidade, evidentemente, de cruzar as questões mais agudas, aquelas questões de melhor clima ou de pior clima, de uma maneira geral, por perfil de grupo, né? Por perfil de colaborador. Para vocês, existe um impacto maior sobre algum fator determinante? Pessoas com menos tempo de casa, pessoas com mais tempo de casa, pessoas com maior posição em nível de liderança, pessoas mais de fábrica em detrimento do escritório. Existem impactos em grupos sociais diferentes? Eu não consegui ouvir o final. Vamos de novo. Eu acho que truncou o meu sinal. Desculpa, gente, o problema técnico é grande. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte: a partir do pressuposto que os instrumentos de pesquisa de clima organizacional também trazem nas suas respostas o perfil de tempo de casa, de idade, de nível social e cultural, de se o sujeito trabalha na fábrica ou no escritório, alto nível de gestão, uma menor posição. Na visão de vocês, a possibilidade de cruzar o censo, o perfil de pessoas com maior ou menor insatisfação tem uma constante, ou seja, existem grupos mais insatisfeitos naturalmente, outros menos insatisfeitos naturalmente ou não? A minha opinião é que o ser humano é eternamente insatisfeito, né? Assim, então a questão é que, enfim, a gente sempre tende a olhar a questão do copo, né? Não tá tão cheio, né? O copo vazio. Então, o que eu percebo, na verdade? Pessoas, né, que já estão num momento de carreira ou em cargos mais estratégicos, as necessidades, né, lá já dizia Maslow, né, as necessidades básicas aí da pirâmide, onde é que costuma pegar? É na questão da autorrealização, nas oportunidades de desenvolvimento, de projetos, né, de se envolver com projetos mais estratégicos. E pessoas que estão, né, talvez em início de carreira, pegando lá, início de carreira não é essa palavra, na verdade, que estão, né, em atividades mais operacionais, elas tendem a ficar mais insatisfeitas com questões relacionadas à infraestrutura e questões relacionadas à questão de remuneração e benefícios. Isso, o que eu tenho visto é mais através das pesquisas de campo, né, que a gente tem feito, que tem nos apontado mais esses direcionamentos, tá? Que eu acho que é bacana de poder compartilhar. Acho que o Clóvis compartilhou também uma tela aí conosco, né? Sim. Nas nossas pesquisas, o que a gente percebeu aqui é que tem, normalmente, as pessoas que estão há pouco tempo na empresa, elas têm um nível alto, muito alto de favorabilidades, né? De favorabilidade. Quem está há muito tempo, porque a gente tem pessoas que estão há muito tempo na empresa, tem também favorabilidade semelhante a essas que estão iniciando, e aqueles que estão no meio da carreira, digamos assim, que tem toda essa ansiedade de eu quero mais desafios, eu estou esperando mais uma promoção, né? Que espaço ainda tem para mim crescer, esses ficam num nível intermediário. Nós temos favorabilidade aqui na pesquisa de 2019, a favorabilidade da Embeta foi 89,3, a média. Então, a gente tem favorabilidade bastante alta, mas a gente percebe, mesmo assim, a gente percebe uma diferença nesses grupos quando a gente olha
por tempo de casa, né? Os que entraram há pouco tempo e os que estão há muito tempo, tão parecidos, e aqueles que estão ali no centro, digamos assim, um pouco abaixo, mas não abaixo. No nosso caso aqui, um pouquinho abaixo, né? Diferente desses outros dois extremos, digamos assim. No nosso caso, é o que a gente tem percebido ao longo dos anos, assim, é uma tendência, né? Em quase todos os ciclos aparece isso. E na pesquisa que nós fizemos esse ano, foi interessante, nessa do texto 2020, nós também tivemos uma favorabilidade alta, mas a favorabilidade daquelas pessoas em home office foi um pouco maior do que aquelas que estavam no presencial. Olha que bacana. Pessoal, o Rodrigo manda uma pergunta aqui para a Rita. Se tivermos lideranças reativas ao resultado, o papel do RH passa a ser de intervenção ou não? Sim, quando nós sentimos isso, nós trabalhamos, sim, trabalhamos muito próximo dessa liderança, né? A gente precisa compreender qual é a dificuldade, o que ele ainda não compreendeu, reforçamos toda a importância da gestão do clima para a empresa, a questão do nosso valor, nós temos um valor que é respeito pelas pessoas, né? Retomamos uma série de aspectos, assim, junto a essa liderança para que ele possa contribuir, compreender, né, e ter um posicionamento diferente diante dessa. Isso existe e acontece algumas vezes e a gente aí faz um acompanhamento individual com essa pessoa, porque quando a gente sente isso, a gente começa a trabalhar o líder desse líder, né? Nós não trabalhamos nós só RH sozinhos, aí nós trabalhamos com o líder desse líder. Se ele é um coordenador, se ele é um supervisor, nós envolvemos o gerente, envolvemos o diretor, né? Olha, a gente precisa trabalhar essa percepção aqui. A gente tem ali uma situação que nós precisamos, né, de uma intervenção no sentido de mudar essa situação. É a própria parceria, né, Rita, do RH junto, realmente, desenvolvendo essa pessoa com o seu superior, sim, enfim. Então, legal. E também não fazer uma caça às bruxas, né? Também não usar do instrumento de também não. Acho que uma caça às bruxas, tentando, de uma certa forma, retalhar o resultado positivo, né? Isso. Não, Muito bem, gente. Certamente, isso Estamos não. Uma pergunta. Desculpa, Rita, eu te atrapalhei. Por favor, querida, complemente, por favor. Não, eu ia só reforçar que realmente a caça às bruxas é a pior situação que pode acontecer, né? Numa gestão de clima, num resultado com uma pesquisa. Ou aquela pergunta, por que vocês colocaram aqui que não está bom, né? Então, ao longo dos anos, a gente trabalha muito isso sempre, essa ideia de que nós temos que entender aquele resultado que apareceu, trabalhar com aquele resultado, pensar e trabalhar no sentido de por que aquela percepção apareceu, né? E não no sentido de questioná-la, né? O que está por trás daquele resultado, o que nós temos ainda que entender, que investigar, que nós, se fomos surpreendidos, ainda não tínhamos visto. Né? É porque a gente está trabalhando sobre a percepção das pessoas, daí não tem certo e errado, né? Na verdade, as pessoas estão percebendo deste formato. Exatamente. Então, vamos trabalhar em cima desse dado que apareceu, né? Para a gente poder dar melhores oportunidades e evoluir nesse ponto. Então, não adianta a gente trabalhar com essa questão de caça às bruxas. Não. Perfeito. Bom, gente, nós estamos aqui encerrando o nosso horário. Passou voando, como todos os encontros, com muita informação útil. A gente sabe que o assunto é extenso, tem muita pauta para a gente estar contribuindo ainda, certo? A nossa tese é de que a gente agora continue fazendo, né,
em outros encontros, outras temáticas a serem vindas, mas evidentemente que esse assunto de clima organizacional, ele pode e vai voltar à nossa pauta, tá certo? Pelo andor da hora, eu queria agradecer a presença de todos, eu peço para que a Vanessa e a Rita façam um fecho dessa nossa reunião, me desculpando de novo pela indelicadeza do entra e sai na tela, pelo truncar aqui da nossa conversa, mas a ideia realmente era de que a gente pudesse trazer a contribuição de todos a essa reflexão importante. Rita, em nome da Alcon, da Ciência, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Vanessa, tu está com a palavra, depois passa a Rita aí, por favor. Obrigado, gente. Boa noite a todos, tá? Vamos lá, Vanessa. Obrigada, Clóvis. Então, primeiro, quero agradecer, né, novamente a Rita por ter abrilhantado o nosso evento. Eu acho que nada melhor do que a gente ter uma empresa de referência e que mostra realmente o valor das pessoas, né, para essa organização e a importância dessa ferramenta e da gestão do clima para todos os processos de RH. Eu, por ser de RH, fico contente em ver que as empresas, né, estão algumas já avançando, outras ainda estão num outro caminhar, mas que de nada adianta, sem dúvida, a gente apenas fazer esse diagnóstico se a gente não for para ação, né? Não é à toa que, como a gente pensou nessa live, era de poder trabalhar do diagnóstico à ação, a gente fazer, entender que a gestão do clima ela é um processo, que ela tem início, ela tem meio, mas ela não tem fim, né? É uma constante, a gente está eternamente tendo que fazer esse ciclo girar. E que, de alguma forma, a pesquisa nos traz resultados para que a gente consiga gerenciar melhor, né? Aquilo que a gente não consegue, né? A gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. E a gente, através dessa ferramenta, consegue estratificar em dados e tornar os resultados ainda mais estratégicos para a organização, uma forma da gente poder mostrar um pouco mais o resultado do nosso trabalho, né, o resultado de gestão de pessoas, não da área, né, novamente, os resultados ele é da organização, mas de uma área especialista preocupada em encabeçar, em, né, colocar sempre na pauta que, sim, pessoas são importantes, clima é importante e que a gente precisa estar trabalhando. Então, fica aí meu muito obrigado à Rita, aos demais colegas também, foi um prazer aí ter passado esse tempo com vocês. Rita, por favor, fica à vontade. Bem, então, muito obrigada pelo convite, né, Vanessa e Clóvis, foi muito bom, me senti lisonjeada, né, pelo convite de vocês. Agradeço aos colegas, né, que estavam junto com nós nesse evento. O que eu gostaria de dizer é o quanto a gestão do clima contribui, né, e o quanto é uma prática rica que desenvolve pessoas, que trabalha no respeito e no valor ao ser humano e que contribui significativamente para os negócios, né? Eu acredito muito, né? Estou, né, trabalhando com uma equipe, com esse comitê que nós temos aqui no RH já há vários anos, e juntos a gente tem visto que tem resultado e que contribui para os resultados da empresa. Tem uma evolução, é trabalhoso, né? Mas tem uma riqueza de experiência para quem é do RH, tem uma riqueza de contribuição e de trabalho conjunto com as lideranças, com todas as outras áreas da empresa, que nos fortalece muito a todos, né? Como profissionais, e fortalece também toda a gestão da empresa. Então, eu fico à disposição. Vocês já perceberam que eu tenho uma convicção e uma crença, né, muito forte na gestão do clima. Estou numa empresa que nos dá essa condição também, né, de conseguir trabalhar e de ter, né, a gestão do clima como uma estratégia importante dentro da empresa. Então, eu fico à disposição, né, se alguém quiser depois bater um papo, entrar em contato, né, trocar algumas experiências, me trazer também as suas experiências, fico à disposição, né, para que a gente possa continuar de alguma forma conversando
e destacando a importância da gestão do clima. Muito obrigada. Muito bem, gente. Obrigado, boa noite a todos. A gente assim, Rita, muito obrigado de novo pela tua atenção. Obrigado, boa noite a todos. Vanessa, parabéns pela condução aí. Um grande abraço e semana que vem tem mais, tá Obrigada. bom? Conte com a gente sempre. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.